Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã, onde conversamos, falamos para os nossos irmãos, as nossas irmãs, no conforto dos seus lares, levando uma mensagem do amor do Cristo, de aproximação de todos. E para o desenvolvimento desse trabalho, professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos. Uma frase de Machado de Assis que entendo importante para a nossa reflexão. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outros que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Bom dia. Para o seu bom dia, doutor Marcos. Bom dia aos nossos amigos, telespectadores, aos professores, João Olimar, professora Zambuja. É uma grande alegria estar aqui novamente para que nós possamos trazer, um pouco de reflexão sobre sobre os propósitos, da nossa vinda para esse planeta e como nós vamos retornar à nossa pátria espiritual. E por falar em retorno à nossa pátria espiritual, que na verdade, professor, doutor, é o nosso objetivo maior. Nós estamos aqui em um curto período nessa escola chamada Terra e precisamos aprender. E para isso, doutor Marcos, professor, os senhores hoje vão conversar sobre a vida no plano espiritual. Uma dúvida que todos nós, reencarnados, temos, porque a reencarnação nos traz o peso do esquecimento, ou o benefício do esquecimento. Professor. O ser humano ele é resultante de um binômio, corpo e espírito. Esta ligação se faz através do perispírito. E a esse conjunto, nós então entendemos ser o ser encarnado. Quando esse conjunto sofre a separação, quando acontece a morte, o corpo físico se destrói. E o espírito, a essência e o laço que o liga, o que o ligava ao corpo físico, se separam e continuam existindo em outra dimensão. Portanto, esse binômio corpo e espírito faz com que quando a alma perde a sua roupagem, a alma é espírito encarnado, perde a sua roupagem, ele retorne à pátria espiritual. Muito bem. Nessa pátria espiritual, nossa verdadeira pátria, nosso mundo verdadeiro, é onde nós vamos conseguir realizar um trabalho de aprendizado, de estudo, onde nós vamos continuar pesquisas, onde nós vamos continuar atividades que demos início aqui, que vamos continuar lá e provavelmente até façam com que nós tenhamos que permanecer mais algum tempo lá, nos preparando, fazendo os nossos estudos. Então não há um período pré-determinado de duração desta permanência no plano espiritual. E quando nós necessitamos retornar ao mundo físico, através da reencarnação, nós entramos em um novo corpo, que nada tem a ver com o primeiro. A experiência tem nos demonstrado que os espíritos, ou seja, quando o corpo físico morre, nós passamos a ser espíritos. E adentrando nesse plano espiritual, muitos não têm noção
do que lhes acontece. Muitos não percebem que já desencarnaram, não percebem que são espíritos. O importante que se diga é que a Bíblia, a Igreja, reconhecem a manifestação dos espíritos. Tanto quanto a doutrina espírita se vale disto. Mas que os espíritos se manifestam muito antes de quaisquer relatos da ordem doutrinária, por exemplo. Os espíritos se manifestam desde quando o homem está presente neste mundo. As interações, Moisés recebe os 10 mandamentos, mediunicamente. Então, nós estamos diante da oportunidade de entendermos o porquê nós estamos voltando para o plano espiritual. E, sobretudo, compreendermos de que a vida continua, a vida prossegue. Então é preciso de nossa parte desprendimento dos interesses mundanos para que a gente possa enxergar esta nova realidade. Doutor Marcos, como é que funciona a estrutura desse plano espiritual? É como a nossa aqui? Nós, costumeiramente, quando falamos de vida no plano espiritual, né, nós recorremos à literatura que existe, da informação dos espíritos, né? Nós temos esse plano espiritual como sendo, na realidade, nós somos uma cópia mais pobre do plano espiritual. Então lá, conforme as informações de livros que nós já lemos, né, consiste que seria tudo igual ao que nós temos aqui na Terra, porém mais etéreo, né, até a consistência da água em si, você poria a água na mão, ela não ficaria tanto tempo a sua mão molhada, essa questão dos menos etéreo, né, não tão material. As coisas, a não existência de alguns animais peçonhentos que existem aqui na Terra, né, mas as árvores, as aves, os demais animais, todos existem no plano espiritual e a vida seria a mesma, ela se estruturaria só de uma forma diversa no que se relaciona à questão do trabalho, né, das diferenças sociais que nós temos aqui na Terra com a questão do dinheiro. Isso não existiria, e até isso se traz de informação do livro Nosso Lar, né, escrito há muito tempo atrás pelo nosso querido Chico, 1937 ou 27? 43, 1943. Na época, inclusive, Chico teria, alguns irmãos, dito que ele estaria fascinado, né? Ele não foi aceito o livro, porque trazia informações do plano espiritual pela primeira vez, né, dizendo que era como se fosse a Terra, só que melhorado. Então, os espíritos têm as suas atividades, eles trabalham, teriam uma remuneração, não é bem uma remuneração, mas eles receberiam um bônus hora, né, de trabalho, que estaria ligado ao conforto de estada na colônia espiritual. E existe uma ideia de auxílio mútuo, né, existe um governador, e abaixo desse governador existe um outro cargo direto, que seria que então vai se ramificando, uma administração semelhante aos governos da Terra. Então, nós temos, só que existe a questão de uma harmonia maior, né, de uma paz, de pessoas que buscam, então, se auxiliarem mutuamente. Mas eu queria puxar a questão que o professor Olimar falou, dos amigos que nós temos atendido no nosso centro espírita, né, que o que é comum é que a pessoa desencarne e não saiba o que aconteceu. Os espíritos chegam lá e eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem que eles morreram, eles não perceberam essa mudança porque ela é extremamente sutil. E se você não é preparado durante a sua vida com alguma espiritualidade, você acaba por se tornar um desses amigos aí, perdidos, né, que ficam perdidos. E eu me lembro que eu li um livro da Dona Modesta,
foi uma trabalhadora contemporânea do Chico em Uberaba. E ela disse, ela desencarnou, ela teve câncer, foi uma trabalhadora espírita a vida inteira. Ela disse que ela adormeceu e ela acordou no mesmo quarto de hospital onde ela estava internada. Ela só notou uma diferença na altura do teto. E que se não fosse a dedicação dela a alguma espiritualidade, ela não saberia. Ela se levantaria da cama do hospital e iria para a casa dela, atrás dos parentes, atrás do dinheiro, atrás do carro, atrás, que é o que tem acontecido na nossa casa espírita, né? Então, assim, o que isso às vezes choca as pessoas quando nós dizemos isso. Nós estamos nos preparando para a morte lá todo dia, né? E nós deveríamos fazer isso. Porque quando nós desencarnássemos, nós iríamos, no momento do desencarne, ali se define muita coisa, porque é a sua atmosfera mental que vai decidir para onde você vai, qual vai ser a amplitude, aonde você vai ficar, se você vai ficar na companhia de mentes perturbadas, né? Se você é apegado ao seu dinheiro, se você é apegado à sua casa. Agora, há poucas semanas atrás, atendemos um espírito que estava dentro de uma casa, a escritura era de 1700. E ele lá, há mais de 300 anos, dentro de uma casa, perturbando as pessoas que lá vivem, achando que a casa era dele. E não havia se apercebido que haviam passado mais de 300 anos. Então, se você tem uma noção de espiritualidade, se você tem uma noção, se você tem um preparo, né, você, quando renasce do lado de lá, você vai procurar aquilo que é melhor para você. E vai, durante a sua existência terrena, se desapegando das coisas que são materiais. Isso tudo facilita, né, a nossa ida de volta para casa. Então, é nesse trabalho que nós estamos concentrados diariamente. Nesse trabalho do desapego das coisas materiais e de um preparo interno, de uma reforma íntima para que nós cheguemos de volta à nossa casa de uma maneira melhor de quando de nós lá saímos, né? É isso que se trata a nossa existência, a nossa passagem pela Terra, né? Para nós nos melhorarmos e regressarmos à pátria espiritual melhor. Nós entendemos que os nossos irmãos que estão nos assistindo, que nos dão o prazer de nos assistirem, de nos ouvirem, de nos acompanharem, nós sabemos que dentro da cultura que permeia a nossa sociedade, talvez seja um pouco difícil entender que a vida no plano espiritual, porque a maioria das pessoas estão aguardando ou o paraíso ou o inferno. Não existe. Mas nós retornamos em seguida para continuar com este assunto que é maravilhoso. Comunicando espiritualidade. A vida no plano espiritual. Um tema de extraordinária preocupação de todos nós. Nós que seguimos a filosofia espírita, nós talvez estejamos um pouco mais tranquilos. Mas o irmão e a irmã que estão aprendendo, estudando, talvez se pergunte permanentemente: como é a vida no plano espiritual, professor? E eu estou lhe transferindo essa pergunta. Allan Kardec escreve um livro chamado O Céu e o Inferno. Este livro ele faz parte do Pentateuco doutrinário, daquelas 5 obras consideradas básicas dentro do Espiritismo. Então, ele escreve em 1857, a partir de cadernos que ele obtivera de várias origens, vários autores, ele obtivera perguntas e respostas. E ele percebe que aqueles cadernos, sendo organizados, criavam um corpo de doutrina com lacunas que precisavam ser preenchidas. Essas lacunas foram sendo preenchidas em reuniões semanais, na casa de algumas pessoas, em trabalhos mediúnicos, e ele então vai com isso delineando a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. E percebe que essa doutrina responde, naturalmente, a questões fundamentais. Tá? De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui.
responde exatamente essa questão que o professor agora está nos falando, nos perguntando, nos formulando. Bem, nós, na realidade, nós somos espíritos. Você é um espírito. Um espírito temporariamente reencarnado num corpo físico. Então, a única certeza que nós temos é que mais cedo ou mais tarde nós vamos sair daqui. Ou seja, que a morte vai acontecer para nós como para qualquer um. Então, nenhum de nós vai permanecer aqui. A consequência natural disso é o que acontece após a morte. O que nos acontece na vida futura. E é aí que o diálogo de Jesus com Nicodemos, com Pôncio Pilatos, o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, ele é esclarecedor porque Jesus encaminha a questão para a vida futura. Tá? Porque o líbelo, a peça acusatória dos judeus, dizia o seguinte: ele se diz o rei dos judeus. E sendo assim, Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: és o rei dos judeus? Jesus diz que não era. Que o seu reino não era deste mundo. Se o seu reino fosse desse mundo, a sua gente teria combatido para evitar que ele caísse nas mãos dos judeus. Pilatos então faz uma segunda pergunta: és, pois, rei? Tu dizes, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha palavra. Ora, esse diálogo, ele é fundamental para que se perceba que Jesus aponta para uma vida após a morte, a vida futura, explicando, complementando aquilo que durante muito tempo ficou muito vago. Bem, depois disso, nós vamos encontrar uma outra resposta também no Evangelho de João. No primeiro é o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36, 39. No segundo, nós temos o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Aonde ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É Jesus que está dizendo isso. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Mas agora me vou para vos preparar o lugar. E depois que houver ido, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós também aí estejais. Então, dentro dessa perspectiva de que há muitas moradas na casa de meu pai, nós precisamos entender que existem moradas fora do mundo material, este no qual nós vivemos. Caibar Schutel, em 1932, escreve um livro sobre a vida no plano espiritual, em que ele descreve estas moradas. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, que morre pouco tempo depois do nascimento do Chico, em 1910, ela também escreve um livro chamado Cartas de uma Morta, em que ela relata, fazendo a seguinte afirmação: a Terra é como se fosse um planeta cercado por outros planetas, mundos que os circundam. Ora, estas dimensões ou mundos são mundos espirituais. São degraus de uma escada em que nós vamos ascendendo pelo processo de evolução. Portanto, nós estamos regidos por uma lei progressiva, a lei do progresso. E este progresso espiritual se faz transitando de um mundo para outro. Então, Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, descreve a categoria dos diferentes mundos. E ele diz: olha, primeiro são mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma. Passado esse mundo primitivo, nós encontramos espíritos um pouco mais avançados, evoluídos, que vão viver em mundos de provas e expiações, como o nosso atualmente. O planeta Terra, hoje, é um mundo de provas e expiações. Pois muito bem. Depois deste degrau de mundo de provas e expiações, passa para um outro degrau, que é o de regeneração. Este mundo de regeneração é uma espécie de um repouso durante muito tempo, de luta, de trabalho, sob o ponto de vista progressivo.
Passado a condição de mundo regenerador, nós passamos para os mundos felizes e depois deste para os da última categoria, que são os mundos divinos. Então, nós estamos vendo que há uma progressão para os mundos, uma progressão para os espíritos que habitam nesses mundos e, consequentemente, quando nós saímos do mundo material onde nós estamos, da matéria densa, nós, pela porta de um túmulo, quando morremos aqui, nascemos do outro lado, ou renascemos do outro lado, entrando no plano espiritual e ali, continuando com nossos conhecimentos, com nossa inteligência, com nossas qualidades morais, mas também com nossos defeitos. Nós continuamos existindo. Não se perde a nossa individualidade, não se mistura com o todo, como dentro do panteísmo, a ideia panteísta, né? E Deus seria um grande oceano e nós gotas de água que retornaríamos para aquele oceano, transformando Deus em algo que seria o somatório de todos nós e, consequentemente, imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, essa ideia do panteísmo, ela é excluída. E, na realidade, nós adentramos essa dimensão espiritual e continuamos existindo com nossa individualidade. Não perdemos nossos conhecimentos, não perdemos a nossa essência. Porque, em essência, nós somos espíritos. Nós não somos corpos. E é isso que nós precisamos nos conscientizar. De que somos espíritos em jornada temporariamente material. Então, não nos deixemos enganar. Porque às portas do túmulo não está o fim da vida, mas o começo ou a continuidade, porque a vida, ela é uma só. Nós não somos eternos, porque nós temos um momento em que Deus nos criou. E eternidade é aquilo que sempre existiu. Deus é eterno, nós não. Nós somos imortais. E como imortais, nós continuamos existindo numa outra dimensão de vida chamada mundo espiritual. E, passado algum tempo, de acordo com a necessidade de continuarmos progredindo, nós retornamos ao mundo material. Porque aqui nós convivemos com os contrários. Aqui nós estamos colocados muitas vezes diante dos nossos inimigos como filhos, como parentes próximos. E nós precisamos desenvolver e aprender, naturalmente, a desenvolvermos e aprimorarmos o amor. Porque este é o objetivo. A lei do progresso é exatamente essa trajetória que ela está delineando para todos nós. Alcançarmos a perfeição através exatamente do desenvolvimento da capacidade de amar. Acho que é um resumo. Perfeito. Tem outras questões, naturalmente, mas vamos dar tempo. A vida no plano espiritual. Eu tenho certeza, doutor Marcos, que os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão ouvindo o que está se dizendo, gostariam de saber, existem leis e defensores das leis no plano espiritual? Sim, existem. Inclusive até dentro do próprio livro do Nosso Lar, né? Faz muito tempo que eu li o livro, mas ali consta, né, que existem sessões. Não seriam sessões de julgamento, né? Como se pode... Porque aquilo que prescinde de julgamento, a gente entra num radicalismo muito de penas eternas, né? Então seria a pessoa condenada, e Deus não condena ninguém. A gente sempre diz aqui, né? Deus dá oportunidade, né? Então, ainda assim, não são todos os espíritos que precisam, né, participar dessas sessões onde são levantados os acontecimentos da vida que esse espírito teve e as oportunidades em que ele teve de praticar o bem, as suas faltas. Existem espíritos que a própria consciência já o acusa e quando chega ao plano espiritual ele já pede a oportunidade logo de sanar essas faltas. E existem espíritos que não, que precisam ser chamados a esse tipo de sessão para que, olha, né, o bem que você deixou de praticar, o mal que você, né, porventura fez.
Então tudo depende de muitas nuances, existem muitas especificidades que constam dos livros, né? A doutrina espírita é uma doutrina que exige de você um estudo para que você saiba tudo como realmente acontece, como ocorre, né, no plano espiritual, essa nossa transformação, essa nossa ida e vinda do plano espiritual. A verdade é que a nossa casa mental é que vai decidir para onde nós vamos, né? Para onde nós iremos, aonde nós permaneceremos no plano espiritual. Essa é a verdadeira mensagem que é trazida pelos nossos amigos espirituais e para que nós tenhamos uma travessia terrena proveitosa. Não sendo apegado aos bens materiais, não sendo apegado a pessoas em demasia, e, enfim, a tudo aquilo que nós temos na Terra, que não é nada mais do que um empréstimo de Deus, que nos fornece todos esses subsídios para que nós tenhamos uma caminhada de acordo com aquilo que nós mesmos estabelecemos antes de retornar. Né? Dr. Marcos, professor, nós já estamos até superando o nosso limite de tempo. Então, para a despedida dos senhores, rapidamente. Senhor professor? Bem, eu deixo aqui o meu abraço, muito obrigado, espero realmente assim ter podido ajudar com alguma coisa, mas com certeza nós temos muito mais assuntos. Um bom dia. Dr. Marcos. Eu gostaria só de lembrar que Deus é de uma perfeição, de um amor tão grande, que você nasceu onde deveria ter nascido e está onde deveria estar. E Ele sabe tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Exato. Bom dia. Comunicando espiritualidade.